Muito bem, senhoras e senhores, estamos aqui para mais um Omnicast, o primeiro Omnicast da nossa vida, e não poderia ser diferente começar com um especial. Estou aqui com o Lime. E aí, Piuí, e aí, gurizada, bora no primeiro minicast da vida. Isso aqui que é um quadro que a gente gosta muito de fazer, porque fazer podcast é uma delícia. E para começar com chave de ouro, nós vamos fazer uma série de podcasts. Não vai ser apenas um com um tema solto. Nós vamos começar com o Omnicast sobre vilões. Vai ser uma série de podcasts seguidos, ou seja, os próximos episódios vão continuar essa nossa discussão sobre os maiores vilões de Ben 10. E hoje, como também não poderia ser diferente, vamos falar sobre os vilões do Ben 10 clássico. Qual que é o melhor vilão de Ben 10 clássico? Fica aí o questionamento. E hoje vamos tentar descobrir, não vamos, mas vamos tentar conversar sobre isso e ver se a gente chega a alguma conclusão. Fizemos uma lista, né, total com todos os maiores vilões de Ben 10. E o que a gente pegou com mais vilões, esse aqui provavelmente talvez dos podcasts iniciais vai ser o mais comprido, porque é o que tem mais vilões que marcaram, afinal é o primeiro desenho, né? Nessa lista temos Doutor Animal, Zizker, Kevin 11, Encantriz, Enoch, Rex, Zombozo e, óbvio, ele, Vilgax. Nosso amigo Lula Molusco não podia faltar essa lista, não é mesmo? Mas nós vamos deixar ele por último. Ele Isso é o grande vilão, então vamos deixar mais pro final para não entregar tudo ainda. Ele é o grande antagonista de Ben 10, então é muito difícil de batê-lo. Mas vamos ver, temos fortes candidatos, vamos ver quem vai levar essa vaga. Para quem não, que como eu não falei, esqueci de falar, vai ser uma competição, entendeu? Os 4 melhores vilões, ou seja, o melhor vilão da série clássica, o melhor vilão da Força Alienígena, o melhor vilão do Supremacia e o melhor vilão de Omniverse vão ganhar uma vaga para disputar as semifinais entre vilões, e depois dessas semifinais, os 2 melhores vão para a final, onde lá faremos a discussão de qual que é o grande vilão de Ben 10. Isso então dará aproximadamente uns 7 episódios. Ou 6, a gente ainda não tem certeza. Se nós vamos fazer a semifinal tudo junto, como se fosse um grupo de 4, ou se nós vamos fazer confrontos separados. Isso a gente ainda não decidiu. Então aguarde para os resultados, ok? E com certeza a gente quer muito saber o que vocês acham das nossas conversas aqui, o que vocês têm para adicionar para tudo isso, que a gente quer saber também qual é a opinião de vocês sobre os vilões de Ben 10, a lista, o ranking de vocês, e vamos fazendo essas batalhas juntos. Então tá. Hoje, para começar, o primeiro vilão da nossa lista é o Grande Doutor Animal, o segundo vilão que aparece em Ben 10. Aparece logo no episódio 2 em Washington AC. Que homem incrível que é esse Doutor Animal, né? Ele começa ali num mundo cheio de extraterrestres e coisas bizarras de outros planetas, mas temos um senhor aí meio estranho que resolveu mexer com tecnologia um pouco avançada, não é mesmo? Já começamos com um cara um pouco acima da média, porque ele não é simplesmente um ET maluco por aí, não é? Ele é só um maluco rei formiga. Rei Formiga, isso que acontece em Omniverse, ele vira o Rei Formiga. Cara, a minha opinião sobre o Doutor Animal é que ele é um grande vilão, um grande candidato. E eu acho que para ficar melhor da gente debater e a gente decidir qual que é o melhor vilão da série, nós temos que dar notas para cada vilão, ok? Tanto, Ok. e aqui a gente vai ter clubismo, sim senhor. Não é só desenvolvimento de personagem ou só feitos do vilão. É o que marcou na história de Ben 10 para mim e para o Lime, certo? Aí. Então Então, vocês aí, ó, também pensem desse jeito, né? Se vocês são muito inteligentes para nós, a gente não tem culpa, tá? Obrigado pela genialidade de vocês. A aqui gente nesse, agradece. aqui nesse quadro nós vamos utilizar a nostalgia. Se ela vir à tona, nós vamos deixar ela consumir. Pois é assim que a gente pode julgar vilões tão bons. Pois afinal é muito difícil de julgar um vilão, porque para um é alguma coisa, para outro vai ser outra. Então nós vamos ter que levar um pouco pessoal
e também um pouco pro racional, tá? Não vamos deixar simplesmente o emocional vencer, por exemplo, lá em Omniverse, ele deixar o Malware ganhar porque ele é simplesmente o Ultra T do mal, que é uma coisa incrível, né? É ultra não humilde, sim. É o Ultra Desumilde. O ultra desumilde. Esperem o Ultra Desumilde aí, vai aparecer um dia no canal. Então, vamos começar nossas discussões. Vamos pegar aqui o Doutor Animal. Qual que você acha, meu querido amigo Leme, que deve ser essa nota? O que o Doutor Animal ele te lembra? Qual que é a tua nostalgia com o Doutor Animal? Cara, e pessoal ali, o Doutor Animal, pra mim ele me marca bastante porque eu era um fã de animais quando eu era pequeno. Eu gostava muito de estudar e brincar com isso. Quando tinha o cara que ele podia, que o poder dele era ter animais, eu achava isso incrível. E os episódios que dois dos episódios que mais me marcaram foi o de introdução do clone, que ele é o vilão principal, e aquele que tem as mutações do Omnitrix, que mistura os aliens, que ele também é o vilão desse episódio. E pra mim, no clássico, são os momentos que me marcam com esse vilão, mesmo ele tendo várias aparições que eu acho muito legais nas séries posteriores. Pra mim, o grande brilho do Doutor Animal é lá no início, que é o que me marcou bastante. O Doutor Animal ele é um vilão que sempre dá um trabalhinho pro Ben, mas eu vejo ele como não é um grande vilão de Ben 10, mas não pode ser o vencedor na minha concepção do série clássica, porque ele é um vilão que conforme o tempo vai passando, ele vai ficando mais fraco pelo Ben começar a usar melhor os aliens, ficar mais inteligente, mais adulto, ter aliens mais poderosos. Então, no começo ele é ameaçador e tal, mesmo já tendo uma pitada de humor, né? Ele já é meio que assim, o vilão que o Ben chuta a bunda e zoa, é diferente do Vilgax. O Vilgax, por exemplo, eu estou citando um exemplo, tá? O Vilgax não é o cara que o Ben chuta a bunda e zoa, é um vilão que ele sofre pra vencer, sempre sofreu, né? Então, minha nota, eu vou dizer pra mim, nós podemos fazer a média do relógio esquisito. Eu acho que a nota de animal, cara, do Doutor Animal, pra não deixar lá embaixo, assim, porque nós vamos ter vilões melhores, na minha concepção. É uma nota, não sei, 8,5, Olha, 8, qual que tu eu acha? gosto bastante do animal, como eu tava comentando antes, mas eu acho, talvez, pro Doutor Animal, talvez uma nota um pouco. Pra mim, o Doutor Animal tem cara de 7. 7? Mas eu acho que é um pouquinho mais que isso. Pra mim, ele tá na casa do 7, é a cara dele. Eu daria 7,5 pro Doutor Animal. Vou ter que concordar nessa aí, então. Vamos botar. Doutor Animal recebeu um grande 7,5. Ok, então o Doutor Animal está com 7,5 por enquanto ele lidera a lista de vilões do clássico, né? Aí, Tá com a maior pontuação no momento. Comemora a liderança. Comemora a liderança do nossa classificação aí. Doutor Animal está em primeiríssimo lugar. E o próximo vilão agora, vou falar, bate aqui no meu peito. E eu gosto muito dele, que é o Zizker, o fantasmático do clássico. Que ele aparece em. Acho que não sei se ele aparece em Supremacia, mas ele aparece em Força Alienígena e aparece no Omniverse de novo. E pra mim é um dos melhores vilões de Ben 10. O arco dele, pra mim, é o melhor arco de Ben 10, pelo menos do clássico, né? Eu acho, é o que eu mais me lembro, é o que eu mais tinha medo, é o que eu mais. Sei lá, aquele arco do Zizker, que no caso na época era só o fantasmático, né? Incrível demais, foda demais. Cara, eu não tenho como discordar, porque toda a história do Fantasmático, de novo, no clássico, é uma coisa que pega aqui dentro, na nostalgia. Mas ela é também, reassistindo esses episódios, ela é muito boa. Porque tu tem um dispositivo ali que tu confia 100% e do nada uma coisa dentro dele se vira contra ti e não é simplesmente qualquer coisa. É um negócio roxo com a cabeça virada, uma caveira virada de cabeça para baixo, com um olho só. E cara, é assustador e é
é diferente e, e é uma sensação de que a história tá desenvolvendo os personagens, porque é uma ameaça de verdade. Quando, no primeiro episódio do Fantasmático, quando ele possui a Gwen, ele é horrível aquilo. Ele disse que ele vai matar a Gwen. Ele ia se suicidar com a Gwen. Ele dentro da Gwen iria se jogar do prédio. Cara, que loucura é essa, velho? Que loucura. É muito pesado. Ele é um vilão muito pesado, muito barra pesada mesmo, assim. Ele pega eu acho forte. Que assim, ele é bem... Claro, ele vai ficando bem menos explorado, né, nas outras temporadas, nas outras séries. Pelo menos, no Supremacia ele não aparece mesmo. Mas no Alien Force ele tem aquela aparição dele no episódio que é simplesmente sobre o Fantasmático, que é legalzinho, assim, esse episódio. Eu gosto bastante. E é diferente também. Eu gosto muito porque o Ben vira, né, o Zisker. Ele vira o Zisker, isso é muito incrível. E eu também gosto muito das aparições dele em Universe, que no episódio que eu sempre falo que eu gosto muito, que tem gente que não gosta, que é o de Edorion até a Eternidade, porque parece que para mim parece que eles pegaram esse episódio lá em Universe só pra explorar os aliens, que o Ben usou pouco na série clássica, porque ele vira o Ultratempo, o Gigante, o Mega Olhos, e não vou me lembrar o que mais que ele vira nesse episódio, mas são episódios que me marcam, e o arco dele lá no sistema Nur, lá nos planetas dos monstros, na temporada lá de Omniverse, é muito bom. Então, para resumir, eu gostaria de dar uma nota muito boa pro Fantasmático. Cara, pra mim é 9 pra cima. Pra mim, eu também vejo 9 pra cima, porque ele é um vilão que é relacionado com o Ben, tem motivações, que é bom, que é nostálgico, que dá medo, que causa sensações em nós e nos personagens. Pra mim, eu não sei se a gente considera ele um vilão perfeito, se ele não... Eu não acho que ele é perfeito. Não sei se tem... Eu acho que talvez a gente não encontre nenhum vilão nota 10 pro Ben 10, porque é difícil, né? É difícil dar 10, que nunca sabe, talvez apareça alguém mais importante por aí, né? Mas eu acredito que ele merece um 9.5, tranquilamente. Sim, eu daria um 9.5 agora, também porque a gente tá começando e daí a gente pode já ir tendo as próximas notas pensando nessas que a gente tá dando. Exatamente. Então, sim, eu concordo com o 9.5. 9.5, então. Zisker assume a liderança, Doutor Animal fica com sua vice-colocação, aquela comemoração toda do animal foi por água abaixo, não deu do animal, já perdeu, tá fora da disputa. O animal já tá acostumado com isso, a primeira aparição dele foi basicamente isso, então ele não vai ficar em primeiro lugar, se ele teimar, o Ben dá um pau nele depois e ele se acalma. É isso aí. Cara, o próximo vilão é outro vilão nota alta, Kevin 11. Kevin 11 do clássico, entendeu? E aqui nós só estamos considerando o Kevin no clássico, tá? O Kevin Supremo, lá do Supremacia, ele vai aparecer no episódio do Supremacia, tá? Isso. Então, esse aqui é o Kevin 11 do clássico, aquela criança que vai lá com o Ben, roubam o videogame lá, vai convencendo o Ben aí pelo mau caminho, aí o Ben tenta puxar ele de volta, ele continua no mau caminho, e aí vira um vilão que vira aquele monstro lá, depois de perder o controle com os poderes do Ben. E aí, Piuí? Esse Kevin é brabo, né? A gente se mexe no carro dele, ele fica mais brabo ainda. Não, esse Kevin ainda não tinha carro, né? Esse Kevin não tinha carro, porque ele dava choquinho só. Ele dava choquinho. Ele virava os ETs do Ben, ele tinha o Omnitrix ilimitado, né? Ele virava todos os ETs do Ben ali, os 10. Até que ele foi humilhado pelo raio de canhão, tá? Raio de canhão humilhou Kevin 11. Tá deixando isso bem claro aqui. Raio de canhão humilhou. O Kevin foi humilhado. não perdeu, foi humilhado. O Kevin sempre deu dificuldades pro Ben. Daí o Ben ganha o 11º Alien e simplesmente a vida dele muda. É muito fácil com o raio, né? Tudo é muito fácil com o raio de canhão é
é inigualável. Ele faz furacões no Protector of Earth que são imbatíveis. Sim, porque todo alien no Protector of Earth faz furacão. Todo alien faz furacão, exato. É o 4 braços, dá um rodopio doido lá. Que é meio estranho, mas funciona. Tem que aproveitar as animações. Voltando ao Kevin 11, que é um vilão de Protector of Earth, eu acho que ele é um baita vilão, porque ele tem uma carga emocional muito forte. Nós estamos não tentando considerar o Kevin Supremo ou o Kevin anti-herói, depois Kevin mocinho, nós estamos considerando só a criança lá, tá? Que vira o monstro lá, se ali é o Vilgax. Eu acho que ele é um vilão muito complexo, muito bom. Eu acho que ele tá quase no nível dos Scare. Não acho que ele é melhor que os Scare, mas eu acho que ele tá muito próximo, entendeu? Olha, eu também tenho essa impressão. Eu estaria disposto, pensando um pouco mais assim nas conexões que eles têm juntos, em pensar em talvez que ele fosse um pouco melhor que os Scare, porque a história dele ela é muito bem conectada com o Ben, e nas aparições dele contra o Ben no clássico são muito boas, inclusive naqueles que eles trabalham juntos. Porém, é um personagem muito legal de assistir, mas como vilão, eu acho que os Scare continuam um pouquinho melhor que ele. Então, dando a nota pro Kevin 11 do clássico, olha, eu gostaria de dar muito 9,11, tá bom? Mas não sei se daí fica muito distante do 9,5 ali, mas senão eu daria 9,11. Por mim pode ser 9,11, porque a gente já definiu que 12 Scare ele não passa, então ele já tá fora da disputa. E eu quero deixar aqui que o Kevin, ele é uma situação complexa, tá? Então é muito difícil dele conseguir vencer, porque o Kevin, se fosse considerar o Kevin desde o clássico até o Omniverse, ele seria o melhor disparado, porque ele é um personagem que tem um character development, um desenvolvimento de personagem muito grande, né? Ele vira um herói, ele vira vilão de novo, ele vira herói e assim vai indo. Então, é amigo, não é amigo, sabe? Tem todo o negócio dos entupidores também, a história com o pai dele. E os Scare, ele é só vilão, entendeu? Se a gente fosse considerar, ou tipo, se a gente pegar agora, os Scare está em vantagem sobre o Kevin, porque ele tem esse malefício de ser só o Kevin do clássico, enquanto os Scare contra os outros também. Mas não teria o que fazer com qualquer outro vilão se a gente pegasse os Scare e os Scare contra o Kevin como personagem num todo. Aí não teria que fazer. O Kevin é um personagem nota 10 na minha concepção. Só que o Kevin 11 não é a mesma coisa que o Kevin completo, né? Então, 9,11 eu acho que é uma baita nota. Então tá aí. Animal cai pra terceira colocação. E o nosso querido Scare continua na primeira. E o Kevin assume a segunda colocação. Muito bem. Então tá, ali. Meu próximo vilão é a Encantriz. Muito bem. A Encantriz. Olha, eu já digo que eu gosto bastante dela, das aparições dela, analisando ela no clássico. E, principalmente, eu gosto muito da história dela lá em Supremacia, em UAF. É a Supremacia que ela tem toda a história, né? Sim, sim. Com Ledger Domain, isso aí. O Ledger Domain é em Supremacia. Eu gosto muito dessa história dela ali, porque ela já tá numa fase, na verdade... Eu gosto muito da história com ela, mas ali ela já tá numa fase mais anti-heroína do que vilã, sabe? Sim. Analisando desse modo. Também analisando assim. Mas depois ela vira meio que uma vilã, né, lá em Omniverse de novo, porque ela tenta conquistar aí os Scare que é o injustiçado, né? Porque aí ela tenta conquistar a casa dele, sabe? É meio sacanagem. Bem feito, foi tentar conquistar a casa do Vilgax, né? Tu viu? O vilão não se contenta só com a sua casa, tem que conquistar dos outros também. Dos outros vilões, né? Aí o Ben tem que resolver as coisas. Sempre, coitado. O Ben precisa se movimentar um pouco, senão ele fica muito paradão ali. Vira um raio de canhão, né? Vai ficar uma bola também. Sim, esse mesmo. Olha, o que eu acho da Encantrista? Manda. A Encantriz claramente é mais poderosa que o animal. E provavelmente mais poderosa que o Kevin 11. Não sei dos Scare. Os Scare é bem poderoso se tu olhar para outros aspectos. Mas a gente não tá medindo nível de poder aqui. Nós estamos medindo a importância e relevância pela série. E em minha concepção, a Encantriz, pra mim,
ela, ela não é tão marcante quanto o Doutor Animal, por exemplo. Sim. A gente já tá analisando sempre agora comparando com os outros, né? Mas Exato. quando a gente precisa colocar a nota, realmente a Encantriz tem que receber uma nota abaixo do Animal, em minha concepção, porque pra mim ela também, até tendo bastante importância nos episódios mais posteriores, até mais que o Animal, eu acho. Não sei, Sim. talvez na soma eles tenham alguma coisa parecida, mas acho que não, porque os arcos lá em Supremacia são mais carregados do que qualquer outro arco que o Animal tem. Só talvez lá da Formiga, no Omniverse, ou quando ele tem as arcos dele com o futuro. Mas enfim, de novo comparando, eu acho que ela é menos memorável que o Animal. Mas eu gosto muito dela ainda. Então eu Também, daria, também. bom, entre 7 e 7,5. Eu não baixaria a nota Não, não. dela abaixo do 7. Ela não pode ser nota 6. Não tem a Encantatriz é uma heroína acima disso. Uma heroína não, uma vilã, desculpa. Daí senão ela seria para heroína menos. É. Enfim, Eu acho um que número, sei lá. 7,3? Pode ser, pra botar na metade ali. É, acho que tá bom. Acho que é uma boa vilã. Eu Muito. gosto, e as histórias dela com a Gwen são sempre boas, como desenvolvimento entre as duas. Eu acho isso legal, a história entre elas. Então, ela não merece uma nota ruim, mas como vilã mesmo, ela, pra mim, e pelo menos pra ti, como a gente pode ver, é menos memorável que os outros que a gente já falou. E agora a gente vai num ponto complicado, tá? Enoch. O líder dos Cavaleiros Eternos do clássico, né? Pelo menos o líder até eles colocaram aquele cavaleiro gordo lá em cima. É, aquele cavaleiro grandão lá no final que mamou para o glutão. Nossa, muito. Caraca, Mamou de pro novo, glutão. um alienzinho ali destrói-o. Mas o Enoch pra mim é um ponto complicado. Porque eu acho ele um personagem muito foda. Muito foda mesmo. Só que ele não é. Ele não é bem aproveitado. Depois de um tempo ele é esquecido. Sabe? Ele nem aparece depois e tal, né? Ele é meio que. Ele não lembra se ele morre lá naquele negócio do que cai a pirâmide. Ele tá lá com a espada. Não sei se você lembra desse arco. Não, se eu não me engano, ele. Não, ele não morre. O que eu sei é que ele aparece só de novo depois em um episódio lá de Supremacia Alienígena. E é isso, assim. Tem as aparições dele no clássico e depois de novo lá em Supremacia Alienígena. Ali no arco do Diagon. E é isso. Eu acho muito complicado o Enoch, porque eu acho ele um vilão super badass. Super badass. Pelo menos até o momento que ele é bem aproveitado, ele é super massa. Ele dá muito mais medo que a Encantriz, dá muito mais medo que o Doutor Animal. Só realmente não. E dá mais medo que o Kevin também. Tinha mais medo dele do que do Kevin. Mas ele só não dá mais medo que os Scare, em questão de apavorar mesmo. Tipo, tu pensar, putz, fudeu. Sabe? Tipo, lá vem ele com os Cavaleiros Eternos, lá tu fica, meu Deus, vai dar merda. Sabe? Ele tem alguma coisa na manga. E aí. Só que ele é mal aproveitado e eu não acho também que ele seja mais relevante com o Animal e até que Encantriz na série inteira. Sabe? Não dá pra ignorar como nós estamos fazendo e botar ele porque eu gosto dele, eu acho que ele foi só mal aproveitado e colocar ele acima dos outros dois ali, pelo menos é o que eu acho. Olha, eu acho que eu compactuo exatamente dessa tua situação, porque eu tenho uma conexão muito boa com o Enoch por causa do Dia Perfeito, do episódio Dia Perfeito, que ele é o cara por trás de toda aquela bagunça, e eu acho isso que me dava medo nesse ponto que ele tava chegando, pro cara conseguir mandar muito bem. E é muito legal o final também, que ele fica no próprio sonho dele conseguindo o Omnitrix lá. Para mim esse é o melhor momento do Enoch, é o que eu vejo. Mas no lado racional das coisas, que realmente não cabe aqui colocar ele acima da Encantriz e do Doutor Animal. Então eu concordo contigo, eu acho que ele ainda pode ganhar uma nota boa, porque a gente gosta dele, mas vamos no nosso ranking colocar um pouco abaixo. Pode ser Enoch, 7.1? pode ser. Eu ia dar 7 para parar com esse número quebrado. Ah, mas vamos botar 7.1 aí, ficar 7.1, 7.3, 7.5, pô. Fica bonito, fica bonito. Tá bom, pode ser. Incrível. Eu quero saber qual vai ser o vilão 69. Meu Deus. Então agora teremos o vilão
Ah, não vai ser o 69. Será que vai ser? Pode ser. O próximo vilão, galera, é o Rex. 69. O Rex é um caso também interessante, né? Porque É. ele tem. O Rex, quando antes estava comentando nos comparativos de medo, eu tinha um certo medo do Rex, porque aquele episódio da primeira aparição dele ali, no clássico, me dava bastante medo. Eu achava ele assustador, ele fazia aquelas coisas doidas assim. Mas depois ele vira um professor da universidade, né? Então eu não É. sei também até que ponto a gente O que eu pode acho de julgar. novo, ele tá abaixo do Doutor Animal e está abaixo da Encantriz. Ok? Porque ele tem menos desenvolvimento Vamos que levar os assim. outros dois. Só que aí tá um ponto. Quem é que tem mais desenvolvimento? O Enoch ou o Rex? Pra mim, os dois estão igualzinhos, assim. Eu ainda acho que o Enoch me dava mais medo que o Rex. Sabe? Eu tinha mais um senso de perigo, embora eu gostasse muito dos episódios que o Rex aparecia. Tirando que ele vira. Tirando o negócio da Fonte da Juventude, que eu achava um episódio meio chatinho. Fala bem a verdade. Eu ia falar que eu gostava, que pra mim, assim como o Dia Perfeito é bom pro Enoch, eu gostava muito do Fogo da Juventude pro Rex. Ah, não, pro Rex eu até gosto, mas eu não gostava do episódio. Mas eu gosto do episódio. Eu achava divertido ver os aliens bebês. O Ben 5,5. No B5,5, isso é bom. É. Cara, sim, eu já concordo contigo nesse ponto. Vamos colocá-lo abaixo da Encantriz. E, cara, Acima, igual ou abaixo de Enoch? por aparições de episódios, e o Rex tem mais relevância e mais aparições e mais momentos que o Enoch. Em toda a Concordo. série. Uhum, concordo. Ele aparece em Força Alienígena, se não me engano, lá na terceira temporada, eu acho. Naquela parte que eles começam a reviver os outros vilões, ele não aparece. Ah, já não vou me lembrar. Mas ele aparece em Supremacia Alienígena, que eu também acho que tem a ver no arco da Encantriz. Mas quando ele volta, acho que aparecer mesmo, só que não é como vilão, né? Daí talvez nem se a Sim. gente conta. Não. Eu acho que isso aí contaria como ponto negativo até, né? Daí Tiraria pontos dele, né? Por ter ficado essa porra aí. Todas as aparições dele como professor. Em Omniverse ele já tá professor, né? Não tem nenhuma como ele vilão. Não. E eu acho que, se eu não me engano, em Supremacia, ele aparece em todo o arco lá da Encantriz. Mas ele ajuda a Gwen, não ajuda? Tipo, ele já tá anti-herói ali. Ah, Quando a Gwen tá indo atrás das eu acho coisas. que sim, porque ele fala que tinha que parar a sobrinha dele, um negócio assim. Pelo que eu me lembro, assim. É um negócio que ela Encantriz também indo longe demais, ele não queria mais que ela fizesse aquilo, sabe? É um negócio assim, pelo que eu me lembro. Eu acho que ele ajuda a fazer a Gwen entrar no No Ledger Man. Yeah. Então, em Esperança Alienígena, ele também já não é mais considerado vilão. Ele já é o carinha que tá mudando as decisões da vida. É, Então, e se eu não me engano, a aparição dele em Alien Force é naquele episódio que tem tipo que eles mexem com viagem no tempo, basicamente, e tem o mundo da Encantriz, não tem um negócio assim? E daí ele meio que não é o ditador, uma coisa assim. Não, lembra aquele arco que a Gwen volta pro momento em que eles mexeram no Omnitrix? eu acho que. Ah, sim, ele é o ditador lá. É E daí, verdade. Ah, mas isso é um universo meio mas isso é paralelo, um né? universo paralelo, então Não também não conta conta. muito. Ou É. seja, as aparições dele como vilão se reduzem às aparições dele no clássico. Isso é fato, porque de resto, ou é um universo paralelo, ou é. Eu, assim, ó, falando sério, falando minha opinião, eu gosto mais do Enoch do que do Rex. Mas, eu acho que o Enoch não merece estar na frente do Rex.
Ou ele tá atrás ou ele tá empatado, um dos dois. Não pode estar na frente. Cara, eu realmente me prendo nisso, porque eu acho que eu tenho mais emoção, assim, se a gente pensa que de poder e importância eles estão no mesmo, eu iria pela emoção. E pra mim, um Enoch me parece mais legal. E eu O daria. Enoch, pra mim, também é o mais legal. É a visão que eu vejo de. Entre esses dois, pra mim, eu sinto mais conexão com o Enoch do que o Rex, como vilões lá do clássico. Então eu daria. Já que foi Cês- 7-1, eu daria 69 pro nosso amigo Rex. E pronto. Eu também acho Como a gente me... disse lá no início. 69 pro Rex. Tu vê que eu previ o futuro, né? Que eu fiquei Sim, pensando assim, será que vai ser o próximo? Eu olhei pro Rex que ainda. Era sim. a cara do 69. E O agora a Rex. gente vai pro mito pré-Vilgax. Um mito que pra mim é um vilão muito legal. Eu gosto muito dele. Eu acho que ele tem chances de. Não tem chance de desbancar o Scare e nem o Kevin 11. Mas eu acho que ele tem chance de desbancar um animal. O nome dele é Zomboso. Hum, João Bozo, esse mesmo. Esse aí. Cara, Zomboso perde pro Fantasmático. Isso tem até provas É verdade. canônicas. Então isso é fato. Mas eu também gosto muito do episódio do Zomboso. Muito. Ele é legal assim de assistir pra mim até hoje. Eu pelo Cara, pra menos mim o Zomboso, ele sempre que ele aparece, eu fico, caraca, massa. Mesmo depois do Omniverse, ele virando aquela coisa fedida lá, eu gosto dele. O Zomboso, ele é sempre divertido, né? É um palhaço, né? Olha só que incrível. Palhacinho, né? Divertido. É uma palhacinha, né? Ele não pode esquecer disso. E Mas pra. o Zomboso, ele aparece, ele é um daqueles vilões que eles trouxeram de volta na terceira temporada de Alien Force também. Uhum. E eu gosto do episódio dele, eu acho. Se eu me lembro bem, eu gostava dele. Que o Ben, ele fala que ele nunca teve medo de palhaços, uma coisa assim. E Ah, sim. daí, meio que ele tá fingindo que isso nunca tinha acontecido. Mas isso é legal desse episódio. É Enfim, muito cara, bom. eu gosto muito do Zomboso. Na nossa lista, com certeza vai abaixo do Kevin. E eu acho que vai acima, sim, do Doutor Animal. Eu não sei o senhor, mas pra mim, ele fica acima, não tanto. Não acho que ele é tão melhor do Doutor Animal, mas eu sempre gostei muito dele. Então, dava medo até. Aquele negócio dos risos e tal. Sempre foi um negócio bem legal. E até ele aparece depois em Omniverse, o arco dele é legal e tal, de novo. O Ben vira o Frankenstein, cara, pra lutar contra as pessoas de zumbi lá, né? Vai, muito legal. Ele vira Ultra T também. Eu também fico muito empolgado com o Zomboso, assim, porque as aparições dele geralmente são muito legais. Mas vamos pensar, por exemplo, assim, no clássico ele só aparece uma vez no episódio dele, depois ele aparece outra vez em Supremacia, e aí ele tem uns episódiozinhos lá no primeiro de Universe, que isso eu gosto muito, que ele é o cara que eles estão perseguindo lá juntos, no primeiro de Universe. E nos outra história dele lá contra o Espantoide, o Frieira, enfim. Mas comparado do Doutor Animal, eu colocaria, acho que ele abaixo do Doutor Animal. Botaria abaixo. É, Não sei. Por causa de eu gosto, porque o Doutor Animal, ele aparece mais, por consequência, as aparições legais deles são mais escassas proporcionalmente. é. Toda vez que os robôs aparecem, ok, é legal. Mas daí o animal aparece mais vezes, daí tem umas vezes ali que Então, É que eu acho que o Zombosa ele é um vilão que ele vai desde o início até o fim sendo ameaçador, mesmo sendo um vilão meio bosta, em níveis de poder. O Doutor Animal depois ele vira o Rei das Formigas, né? Crash Hooper derrota ele. uma coisa que eu gosto quando comparo o Doutor Animal é o arco dele do Doutor Animal do futuro, que ele Ah, é, volta tem isso também. em Omniverse. Que isso, pra mim, aquela aparição dele, que ele. Acho que ele luta contra o Podrão, se eu não me engano, lá em É bom. Omniverse, é bem memorável nesse episódio. Não sei, por causa dessas coisas, de maiores aparições, de ter mais.
eu vejo uma relação mais legal, assim, eu talvez botaria um pouco acima. Mas não sei, talvez Eu uma acho que tá coisa começando. comparado ao Zomboso que eu gosto seria essa questão do medo de palhaço, que eu acho que é uma característica muito legal de como história. Que daí eu penso em talvez, sei lá, em Tatá ou coisa assim. Mas não sei. Eu tenho essa Eu impressão. acho que eu tava pensando assim, tu começou a me convencer e tal sobre o Doutor Animal. Então eu acho que ele devia receber a mesma nota. 7,5. Eu acho que é uma nota boa pro Zomboso. Não acho que seja injusto. Tá no mesmo A nível do gente animal. tem essa questão que o Zomboso ele aparece menos, mas todas as aparições são boas, né? O Dr. Animal aparece bastante e ele vira só um velho maluco. Ele sempre foi um velho maluco, mas tipo, facilmente derrotável. Só É, pra estar mas, ali. mas aí tem esse ponto do futuro, né? Que daí ele tem mais relevância e tal. Lá no próprio Ben 10 Classic, quando ele vai pra um dos futuros alternativos dele, do Ben, ele é legal e tal. Ele tem aquela roupa de gorila, né? Monkey, né? Monkey Flip, Mamaco. mamaco. Eu acho, minha opinião, 7,5 pro Zomboso. Tá. Eu vou concordar contigo nessa aí. Então tá, Zomboso está com 7,5. E agora, pessoal, finaleira. Nós vamos pro grande. E o grande vilão, o grande antagonista de Ben 10 de toda a série, Vilgax. Que E nós vamos agora? falar do Vilgax. Olha, o Vilgax pra mim, se a gente considera toda a história dele com o Ben, é talvez complicado não dar o melhor lugar pra ele. É, Tipo, toda a história. Se a gente pega assim todos os momentos, todo o arco, pra mim, o Vilgax no clássico é simplesmente assustador. É aquele vilão que te bota medo, mas que depois ele aparece de novo, botando medo, ele tenta de novo e de novo e de novo, fica assim a série inteira. Mas eu gosto muito dele, do arco do Diagon, que isso pra mim é tipo, o Vilgax tá num estágio fora da casinha. raça absoluta além da consciência. Esse é o Vilmax, poder que beira a onipotência. Vilmax é o, é o chip da vez. Ah, cara, é difícil. Eu acho que assim, o nosso debate aqui provavelmente vai ser se ele passa ou não o Fantasmático. Sim. Provavelmente vai ser Sim, até porque isso. o Kevin não tem mais chances, né? Está fora da disputa. Não, é a batalha agora. Final é Vilgax contra Scare. E Sabe o que eu acho? Eu vai. acho. É que se o Vilgax ele passar, nós ficar levando ele, tipo, ele é o maior vilão, porque ele é Sim. forçado a ser o maior vilão. E realmente, ele é um grande vilão. Não tem o que dizer. Ele é um grande vilão, ele é B10, ele é fudido e tudo mais, mas Não, ele é aquele B10, cara. B10 é outro. É outro. B10 é o. Ah, beleza, desculpa, erro meu. Que gafe, né, galera? Que gafe. O Vilgax, cara, ele é aquele cara que se a gente for dando essa trela pra ele de ele é o grande antagonista de Ben 10, ele é B10, ele foi feito pra ser o maior vilão de Ben 10. Ele vai vencer. Ele vai chegar lá e vai vencer. Ele vai passar pro semifinal, ele vai vencer os outros caras de supremacia, outros vilões e vai ser campeão. O que, na minha opinião, não é o certo a se fazer. Porque que ele é o maior vilão de Ben 10, a gente já sabe, porque ele foi forçado a ser o maior vilão de Ben 10. Ele foi feito para isso, ele aparece no primeiro episódio de Dominatrix e continua. Sempre é ele, menos o Omniverse. Afinal, não é mais ele. Mas isso a gente vai ter para esse tema a gente vai discutir em outro vídeo. Outro Omnicast. O que eu acho? O Vilgax, pra mim, não é tão B10 quanto o Fantasmático. Pra mim, o Fantasmático é mais foda que o Vilgax e ponto. Não tô falando de nível de poder, não tô falando de aparições, não tô falando de importância pra série, tô falando de vilão. Metia mais medo pra mim e ponto. Era mais foda quando o Ben lutava contra o Fantasmático e contra o Vilgax. Eu tinha mais medo de quando o Ben ia enfrentar o Fantasmático e contra o Vilgax. Eu não era seguro que o Ben ia vencer o Fantasmático. Na minha opinião. Tá. Eu discordo. Não, brincadeira. Eu realmente compartilho dessa opinião. Pelo jeito que tu falou, pra mim parece que as coisas batem. Mesmo achando que tudo isso é só pra não ir pelo óbvio. Porque
o Vilgax, ele tá ali e seria óbvio que ele fosse o maior vilão, porque as maiores batalhas talvez são com ele, né? Tem todo o arco dele da bomba cronossapiana lá no Omniverse, Muito tem o bom arco também. do Diagon, em Supremacia Alienígena, tem o arco dele em Alien Force, que é Meio meh. meio meh, e tem as aparições dele no clássico, Que que é são, na minha opinião, são as melhores. Eu gostava mais dele no clássico quando ele não tinha boca. sim. Daí aparece ele magrinho no primeiro episódio, ou nos flashbacks, que é estranho, que ele tinha boca. Uma coisa do Vilgax também, que nem a gente considera para animal, é o Vilgax do futuro, que é o vilão do Protector of Earth, que é legal. Mas assim, resumindo, eu também concordo contigo nesse ponto de o Fantasmático, sem considerar grandes aparições, grandes escopos, olhar com grandes Arcos, olhares para a planos. série inteira, tipo, por todo o desenvolvimento, coisa assim. É uma consideração mais de o que eu senti como uma boa relação de antagonismo entre um herói que a gente acompanha e um vilão que nos dá essa insegurança e nos propõe uma ameaça para os protagonistas. E talvez a obviedade do Vilgax ser o antagonista supremo faz com que a gente sempre saiba que ele vai ser chutado na bunda no final do episódio. Sempre. O Fantasmático também é um vilãozinho que vai ser chutado na bunda, mas ele faz isso te assustando. Ele faz isso manipulando e possuindo o corpo da tua prima e ameaçando que ele vai se suicidar dentro do corpo dela. Ele vai fazer lá em Universe uma piadinha porque ele simplesmente quis deixar a caveira dele virada para cima. Pra Daí dar ele mais toda... medo. Pra dar mais medo. Então, eu vou concordar contigo, porque eu quero também não ficar levando o Vilgax porque ele é o maior vilão e levando ele assim. Eu acho que as nossas discussões, agora analisando uma parte assim por fora da análise mesmo, que as nossas discussões entre os aliens também vão ser mais legais, entre os vilões também vão ser mais legais se o Scare for para semifinal. Eu Eu acho também isso concordo. verdade. Eu acho que o Ele Vilgax não é o tem o que que falar. Isso impacta na minha nota também como o melhor vilão do clássico. Porque eu acho que ele merece estar disputando com os próximos grandes vilões que a gente vai selecionar. Mas com certeza a gente respeita muito o nosso amigo Lula Molusco. O Vilgax é um grande vilão, não nos entendam mal. Ele é o grande antagonista do Ben. Só que justamente por esse motivo não tem por que ficar levando ele pra semifinal. Porque ele vai ganhar, ele vai ficar sempre nesse argumento de ele é o maior vilão, ele é o antagonista, ele é não sei o que, ele fez não sei o que, não fez o que, sempre tá enfrentando bem, sempre toma um chute na bunda. Então, não vai ser legal. Ele vai lá pegar, sei lá, vai pegar um vilão do Omniverse, vai ganhar e pronto, acabou. É isso aí, é o maior vilão, pronto, é isso aí. Então, eu acho que o Vilgax, ele nem precisa ter nota, tá? O Vilgax ele é um negócio à parte. Sabe? Eu acho que ele não precisa ter nota. Só se tu quiser dar uma nota pra ele, tá? Tá. Uma nota para o Vilgax. Eu acho que a gente tem que dar pra... Porque, na verdade, a gente tá meio que excluindo ele da votação. Porque, pelo que eu entendi, a gente quer que o Fantasmático passe, porque a gente gosta mais dele. Só que... Clubismo. A gente falou no começo do episódio que vai ser no clubismo aqui. Não tem. Então... Vilgax, meu caro. Tu é o cara ali que aparece no pior episódio de Ben 10 pra mim, que é o Vida Mania. Então, tu não merece ser o primeiro lugar dessa lista. O senhor vai ficar com uma nota boa para o Vilg. Vamos dar 9,4, só para ele ficar bem putaço. Isso. Só pra dar uma provocadinha nele. Então, Vilgax ganha 9.4.
Fantasmático Zisquer, mais especificamente, é o grande classificado da noite. Lembrando, pessoal, que na semifinal, esse negócio de notas 9.5 não conta, tá? Isso vai ser outra análise comparando com os outros. Então, se, por exemplo, um vilão lá no Força Alienígena tirar 9.7, não considere ele como quem já venceu o Fantasmático, tá? Aqui é uma análise do clássico e lá é uma análise do Força Alienígena. São disputas de times diferentes, ok? E provavelmente essas próximas disputas, elas também vão poder ser mais batalhas, a gente até pode abranger mais numa batalha física, de poder, de não só apenas de importância ou nostalgia e coisas como essa. A gente podia, né, analisar bastante esse quesito, quem ganharia, sabe? Porque já tá se tornando uma coisa mais um contra o outro, sabe? Então acho Sim, que é uma boa... também. Mas eu acho que, coincidentemente, eu acho que o Fantasmático venceria a batalha entre Vilgax, entre Kevin, ele é o mais poderoso dali. Também eu acho. Por causa de suas vantagens de Ectonorita, tá? Não porque ele tem os poderes mais fortes, nem nada, mas é porque numa batalha 1 contra 1, acho que ele ganha. Dos outros todos. Então, só pra. que o Vilgax esteja com a luva dele do Força Alienígena. É que essa luva aí é apelona demais, vai tomar. Tem aquela luvinha ali, né? Então tem que cuidar. Que nem dizer que ele tá com o poder do Jagon também. Sim, é verdade. Então, ou pessoal, ele tá com aquele chapéu estranho do Omniverse. esse é bom também. Então, pessoal, pra encerrar aqui, eu vou contextualizar de novo nossa tabela de vilões do Força Alienígena, ok? Me desculpe, do BNS Clássico. Em primeiro lugar, então, Zisquer com 9.5. Em segundo lugar, Vilgax com 9.4. Putz, quase passou, Vilgax. Vilgax, foi essa vez. Em terceiro lugar, Kevin 11 com 9.11. Em terceiro lugar, empatados, Doutor Animal e Zomboso com 7.5. Em quarto lugar, em quarto lugar, o Doutor Animal e o Zomboso com 7.5 empatados. Em quinto, Encantriz com 7.3. Em sexto, Enoch. Enoch com 7.1. E na lanterna, Rex com 6.9. Ele podia ter ficado em sexto, né? O que pegou 6.9 e ficava em sexto. Isso. Não pesquisem, crianças. Alien X vídeos, ok? Por favor, não pesquisem. Então, Tony, mais alguma coisa pra comentar? Podemos encerrar o grande Omnicast. Semana que vem teremos mais com Força Alienígena. Não vou falar os candidatos ainda, vai ficar uma surpresa. Semana que vem vocês descobrem. Aí sim, gente. Não, eu só queria dizer que eu gostei muito de fazer esse podcast. Eu espero que você aí, ouvinte na sua casa, esteja curtindo esse Omnicast, o primeiro Omnicast de todos. E que você possa curtir a nossa bela voz, comentando sobre o Ben 10 toda semaninha. E, por favor, participem. Comentem o que vocês acharam, se a gente foi muito longe do que vocês pensaram, se a gente foi muito racional, com certeza não, muito emocional. Enfim, pessoal, a gente quer essa interação com vocês, então, por favor, participem. E obrigado, então, por ouvirem até aqui. Curtam, compartilhem, se inscrevam no nosso canalzinho e vamos que vamos. Obrigado aí por tudo. Beleza, pessoal. Até semana que vem com a análise de vilões de Força Alienígena. Abraço, valeu!